Olá, meninos e meninas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu tô aqui porque eu queria corrigir com vocês uma questão, porque vocês me apresentaram umas dúvidas sobre duas alternativas, né? A primeira e a última, de uma prova relativa à Controladoria Geral do Estado. Foi lá no Ceará. A banca é a Sebrasp, a antiga CESP. É de 2019 essa questão. Foi, né? E a prova foi aplicada em 2019. Certo, biscoitocos? Certo, Cristina? Então a questão diz assim. De acordo com a jurisprudência do Supremo, pode ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade no âmbito deste tribunal. Cuidado. Primeira coisa é observar esse enunciado da questão, porque está se referindo ao Supremo, diante do Supremo. Então, uma DIN em face à Constituição Federal, que a gente vai ver, né? Junto ao Supremo. Uma DIN junto ao Supremo, a princípio, né, será tendo como parâmetro a Constituição Federal, tá? Se fosse junto ao Tribunal de Justiça, aí teria como parâmetro essa DIN a Constituição Estadual ou a Lei Orgânica Distrital. No caso, como é junto ao Supremo, diz no âmbito deste tribunal, uma DIN no âmbito do Supremo, então é em face à Constituição Federal, pelo menos em regra, é em face à Constituição Federal, esse controle abstrato, né? Então, a dúvida que vocês me apresentaram foi quanto à letra A e à letra E. A letra A diz assim: a lei orçamentária estadual anterior à Constituição Federal de 1988, a atual Constituição, desde que o parâmetro seja a norma constitucional federal. Então, uma DIN junto ao Supremo de lei orçamentária estadual anterior à atual Constituição. E a letra E, uma DIN junto ao Supremo sobre lei orçamentária, agora federal e não estadual, editada após a promulgação da Constituição de 88, desde que o parâmetro seja a norma constitucional federal. Então, cabe uma DIN contra a lei orçamentária? Cabe, tá? Seja ela estadual ou federal. Essa DIN vai ser julgada por quem? Bom, uma lei federal ou estadual pode ser confrontada com a Constituição Federal? Pode, né? A lei orçamentária estadual pode ser confrontada numa DIN em face à Constituição Federal ou à Constituição Estadual. Aqui está falando em face à Constituição Federal. E a lei orçamentária federal pode ser confrontada numa DIN em face à Constituição Federal. E quem julga? O Supremo, né? Agora, reparem, uma lei orçamentária antigamente, ela não podia ser confrontada numa DIN. Por quê? Porque o Supremo entendia que havia uma concretude nessa lei e que, a princípio, só poderia ser objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade lei em tese, que tivesse abstração e ou generalidade. O Supremo mudou esse entendimento. A mudança aí, inclusive em relação à lei orçamentária, foi com a ação direta de inconstitucionalidade 4.048 e outra ação direta de inconstitucionalidade, a 4.049. O que o Supremo diz? O Supremo diz assim: controle abstrato da constitucionalidade das normas orçamentárias, né, que é o que a gente está vendo. Revisão da jurisprudência. O Supremo mudou o entendimento. O Supremo diz: pode sim uma lei orçamentária ser objeto de uma ação direta. O Supremo
tem como função principal, né, a fiscalização da constitucionalidade das leis e dos atos normativos, quando houver um tema ou uma controvérsia constitucional suscitada em abstrato, sem qualquer direito concreto, aí cabe a DIN. Independentemente dessa lei ter caráter geral ou específico. A lei orçamentária tem caráter específico, né? Ela é aplicada naquele ano, naquelas condições. Concreto ou abstrato. A lei orçamentária, ela é concreta, né? Mas não tem... Por quê? Porque ela se dirige a fatos e tempo determinados. Mas diz, seja concreto ou abstrato o objeto da lei. No caso da lei orçamentária, o objeto é concreto, né? Determinada verba a ser distribuída dentro daquele período. E também é específico, né? A lei orçamentária, ela tem caráter específico. Mas o Supremo disse, não tem problema. Pode ser em abstrato esse exame da constitucionalidade, ou seja, sem qualquer direito concreto envolvido. Que hoje, de acordo com o Supremo, naturalmente, que hoje a lei orçamentária pode ser objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade. Houve essa mudança do entendimento do Supremo. Então, quem está estudando já há muito tempo, por favor, tem que estar atento a isso. A possibilidade, portanto, diz o Supremo, da submissão de normas orçamentárias ao controle abstrato da constitucionalidade numa ação direta de inconstitucionalidade. Certo, biscoitocos? Então, tanto a lei orçamentária estadual quanto federal, já que lei ou ato normativo federal ou estadual podem ser objeto de ADIM, junto ao Supremo em face à Constituição Federal. Então, tanto uma quanto a outra não teria problema, poderia ser objeto de ADIM, né? Junto ao Supremo em face à Constituição Federal. Porém, o grande problema qual é? A questão diz assim, a letra A. Lei orçamentária estadual anterior à Constituição Federal. Aí não pode. Uma lei anterior à Constituição não pode ser objeto de ação direta. Só a posterior à Constituição. Só norma pós-constitucional. Norma pré poderia ser objeto de arguição de descumprimento de preceito fundamental. Área da ADIM. Então, norma pós-constitucional pode ser objeto de ADIM, mas norma pré não. Então, a letra A já está errada porque a norma era pré. E a letra E? A letra E, a norma é pós-constitucional. Até agora está preenchendo, então, os requisitos necessários para ser objeto de uma ação direta junto ao Supremo em face à Constituição Federal. E para terminar, a letra A vem dizendo que a lei orçamentária estadual anterior, está errado, né? Teria que ser pós-constitucional, não pode ser pré, numa ação direta. Pré-constitucional seria a ADPF, a arguição de descumprimento de preceito fundamental. A lei orçamentária estadual anterior à Constituição pode ser objeto de controle numa ação direta junto ao Supremo, desde que o parâmetro seja norma constitucional. Olha, se for se for junto ao Supremo, tem que ser em face à Constituição Federal, em regra, com uma pequena exceção. Agora, se fosse, mas diz que desde que seja em face à Constituição Federal, tudo bem. Agora, poderia também ser em face à Constituição Estadual, mas aí quem julga não é o Supremo, conforme o enunciado diz. Aí seria o Tribunal de Justiça, o TJ. E a letra E, que seria a correta, a Lei Orçamentária Federal, editada após a Constituição de 88, pode ser, sim, julgada pelo Supremo, desde que tenha como parâmetro uma norma constitucional federal, ou seja, desde que tenha como parâmetro a Constituição Federal. Perfeito. Então, é a letra E. Olho vivo e faro fino, garotinhos. Até, meninos e meninas.